Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E salve família, tudo bem com vocês? Hoje o Podcota mergulha num tema importantíssimo que é o cinema brasileiro. Queria agradecer a duas figuras que estão aqui comigo hoje. Então vamos lá. Ele é sociólogo, cineasta, produtor e diretor e já trabalhou com grandes nomes do audiovisual brasileiro. Com vocês, Ricardo Corsetti. E também um grande amigo meu, André, do canal Caçadores de Cinema. André Luiz Brandão Cici, 39 anos, nascido em Diadema, formado em rádio e TV em 2008 pela Uniban. Fez curso de arte pela Prefeitura de Santo André, colecionador de filmes e mídia física, DVD, Blu-ray e VHS. Desde 1999, tem por volta de 7.000 filmes na coleção. É muito filme. Muito obrigado novamente por ter vocês aqui comigo hoje. Uma presença muito especial pro meu canal. Opa, a gente que agradece. Maravilha, Gil. Então. Que isso, o prazer é todo meu. Então vamos lá, antes de iniciar, queria agradecer a Mansão dos Nobres e indicar pra vocês um espaço muito gostoso, um espaço assim que é pra sua festa, pro seu churrasquinho, pra qualquer evento assim que você precisar. Tem piscina, um lugar maravilhoso. E é óbvio, vai estar passando um vídeo agora pra vocês. Mansão dos Nobres, o lugar certo para fazer a sua festa. Se liga nessa piscina, 4x8, com a prainha para sua criança poder se divertir. Escada para acessar a parte mais funda da piscina. E esse pergolado lindo, maravilhoso para você tirar suas fotos. Um lindo espaço instagramável. E essa churrasqueira top, só de olhar dá vontade de assar uma carne. Geladeira, freezer, bancada. Agora, se liga nesse banheiro, um banheiro mais que especial. Esse banheiro aqui a gente pensou com muito amor, com muito carinho para atender as pessoas com deficiência. O outro banheiro, chuveiro para tomar aquela ducha, ir embora arrumadinho, cheirosinho, chegar em casa daquele jeito. Vem pra cá, Mansão dos Nobres. Aqui a sua festa está garantida. E se você quiser fazer seu evento, o contato deles vai estar passando aqui embaixo e também vai estar na descrição. Eu garanto um momento de diversão com piscina, lazer, conforto, um espaço inclusivo que vocês vão amar. Um abraço pro Clodoaldo e pro Paulo. Então, vamos voltar ao podcast. Primeira pergunta, como que nasceu o Caçadores de Cinema? O Caçador de Cinema nasceu entre eu e o Paulo. O Paulo é um amigo meu de Natal que morava em Santo André, também colecionador de filmes. Eu fazia parte de um canal geral de YouTube chamado Conversa Livre, que fazia entrevista. Aí, de repente, a gente decidiu fazer no final de 2021, um canal de cinema mesmo, que a gente também fala de cultura geral, que é o Caçadores de Cinema. E você, como que você começou nesse mundo do cinema? Conte pra nós. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, Gil, pelo convite. Seguinte, então, a minha relação com o cinema, minha relação de cinéfilo, assim, vem de um bom tempo já, né? Como você até mencionou ao ler a minha linda ficha, né? Vim de uma área completamente diferente, mas sempre fui cinéfilo e tal. Para fazer, de fato, um curso na área, demorou um pouquinho, demorou para criar coragem, né? Porque a gente sempre ouve, né, da família, não se mete a trabalhar com isso, não, porque você não vai ganhar nada, você vai morrer de fome, não sei mais o que e tal. Então, por isso, demorou um pouquinho para eu, de fato, criar coragem para fazer um curso de cinema e tal. Agora, já na linha mais da crítica cinematográfica, que acho que é o que você está querendo saber, isso daí começou, acho que por volta de 2017, 2018, né? Na época eu recebi um convite, né, de um outro amigo, na época eu escrevia para um site dele também, né? E tempos depois eu passei a ter o meu próprio veículo aqui, por incentivo do André, inclusive, que é o Cinema e Cultura Global, né? Que hoje deve ter o quê? Deve ter já uns 2 aninhos de vida, pelo menos, 2 anos e meio? Acho que por aí. Por aí, né? Não sei se ele já mencionou isso em alguma conversa anterior com você. Eu também faço parte do Som Mais Pop, né? Todos nós. Que é o nosso veículo conjunto, exatamente. E, enfim, escrevo críticas para os 2 veículos, né? Acompanho o André aqui nas sessões de cabine também, né? Que é uma coisa muito legal de fazer. Tem os seus probleminhas de vez em quando também, mas não. A gente toma sempre um cafezinho em conjunto. Sim, exatamente, né? Volta e meia a gente encontra o nosso querido Gil aí também, né? Não tanto quanto gostaríamos, infelizmente, né? Agora você anda um pouquinho sumido, né? Porque as coletivas são de manhã, as cabines são de manhã e eu estudo.
Aí não tem como ir. Entendo. E se é Motivo de noite, justo. eu não consigo ir, porque eu tenho aula no outro dia. E é Sim. triste, gente, porque eu gosto. É muito legal. Mas Sim. fazer o quê? Pode continuar, perdão. Então, é isso, digamos, o meu lado crítico, né, de cinema, e também tem, então, né, começou por aí, como eu te falei, por volta de 2017, 2018, né, e estamos aí na batalha até hoje, né. E você, meu querido, como que você entrou nesse meio do cinema? Então, eu sempre, como você falou, coleciono filmes desde 99. Meu Deus. Na época VHS, depois DVD. Tenho muito filme, DVD, VHS, Blu-ray lá na minha coleção. Aí eu decidi fazer rádio e TV. E comecei a fazer esse negócio de YouTube que eu acabei gostando. Sempre escrevi algumas críticas também no Facebook, algumas não tão boas. Agora, eu acho que com o tempo a gente vai se aprimorando, aprendendo a escrever mais bonitinho. Também escrevo algumas críticas pro Críticos, do meu amigo Rogério Vitorino. E agora surgiu a oportunidade também com a Sou Mais Pobre, que todos nós estamos. E quando eu comecei as cabines também, né? Que aí eu posso me considerar agora um crítico de cinema de verdade. Todos nós. E é muito legal isso, gente, porque a gente se conheceu fazendo cabines, fazendo coletivas de imprensa. E olha só onde a nossa amizade nos levou, né? E quando que você percebeu que você queria contar a história com imagens? Olha, eu fui fazendo na prática. Eu vou falar até fazer uma confissão. Hoje, de YouTube, redes sociais. Se você fosse me perguntar uns 6 meses antes, eu ia falar... Ah, não. Eu já falava, não tô afim disso. Para com isso. Acabei entrando e me viciando nisso. Aí Sério? acabei gostando pra caramba. Caraca. E é engraçado, porque, cara, a gente é assim, a gente começa com uma brincadeira, começa com, vamos tentar, né? Vamos por diversão, vamos por hobby. E aí, quando a gente vê, a gente tem um programa e aí a gente tem que ir, a produtora já tá, e aí, cara, vamos agora, vamos, acorda, levanta. E qual foi o seu maior mentor ou influência? Essa daqui é uma pergunta pros dois. Você primeiro. Eu primeiro, meu mentor ou influencer? Eu vou falar que um que eu gosto bastante, ele não faz mais crítica, agora ele canta, é o Carlos Shin, que é lá do Rio Grande do Sul. E você, meu amigo? Olha, gente, agora de volta ao túnel do tempo, assim, é o seguinte, né? Lembra, me dê um desconto, assim, porque eu já estou prestes a fazer 50 anos, né? Ô, louco. Então eu vou citar uma referência aí que eu não sei se o... Jesus! Brincadeira, desculpa. quase lá. Que eu não sei se o Gil, né, conhece, o André deve lembrar dessa figura. Naqueles áureos tempos em que tínhamos a MTV Brasil, né? Lá pelo começo dos anos 90, tinha uma figura, um VJ, né, como se dizia na época, que apresentava um programa chamado Lado B, que era o Fábio Massari, né, que eu achava que era um cara que manjava muito de música, era um cara que quando falava sobre artistas, sobre bandas, lá fazia inúmeras conexões, emendava com uma série de outros assuntos, assim, e esse cara acabou virando uma referência muito grande para mim, tanto que hoje, né, quando recentemente eu gravei a primeira temporada de um programa que eu faço ali na Sou Mais Pop também, que é o Vitrola do Corset, né? Eu sempre falo que o Fábio Massari até hoje, nunca cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas é a minha referência eterna ainda, né? Oh, que bonitinho. É uma história E bonita a gente vai também. adquirindo os novos, conforme vai passando o tempo, né? Mas eu posso dizer que antes de eu começar, era ele. Sim. Olha, eu acho que... Vou direcionar a pergunta pra mim também. Eu acho que uma das minhas maiores influências hoje, que eu vejo assim, que eu gostaria de chegar, quem sabe um dia ao nível, né? São duas pessoas. É o Danilo Gentili, porque não tem como você falar em meio de comunicação, de programa de TV e não citar o nome dele, né? Porque é um monstro da TV brasileira. E também o Jô, né? Porque o Jô sempre vai ser o Jô, independente do mundo, do planeta, do ano. E não tenho o que falar. Se você também são duas pessoas que são incríveis. Infelizmente não pude ter a oportunidade de conhecer o Jô. Infelizmente, uma grande figura. Mas o Danilo, tamo aí, né? Já apareci no programa dele algumas vezes. Vamos ver se a gente consegue conhecer ele, né? E qual o filme que vocês mais gostaram, que vocês foram na coletiva ou na cabine hoje em dia? Que teve coletivo e tudo Sim, mais? e que vocês foram. Como coletivo? Que teve coletiva, cabine e tudo mais? Olha, eu vou falar que eu te conheci, o Arigó. Nossa, verdade. Até porque eu tô falando assim, não do filme em geral, mas a coletiva foi foi muito bonito, legal. né? A Juliana Paz, quando ela me deu o braço, eu achei uma foto. Aí ela chegou, eu vou até mostrar com ele. Ela chegou assim, eu falei, eu nem imaginava que ela ia fazer isso, né? Foi uma das primeiras que...
Aí eu pedi pra gravar até o vídeo, pra se inscrever no Caçador de Cinema. Aí até a assessora, não, eu tenho que ir embora. Aí ela, não, peraí, deixa eu gravo o vídeo pra ele. Aí ela fez. Oh, meu Deus. Eu achei bem engraçado isso aí, foi bem legal. Pra mim, o meu foi Mentira da Mira. Porque... Hã? É Mentira da Mira. Mentira da Mira. Nossa, eu conheci Fábio Júnior, fiz amizade com ele. Ele apertou minhas O pessoal bochechas, fala me que o chamou Fábio de Júnior gosta safado. de vocês. Aí o pessoal falou mesmo. Pra você ver. E você, meu amigo? Então, olha, eu vou citar, por incrível que pareça, eu vou citar o último filme com coletiva que eu vi, que foi O Homem com H, o filme que conta a história do Ney Matogrosso, né? Então eu acho que tanto pelo filme em si, quanto pela oportunidade de ver essa lenda viva, né, da música brasileira também, como nem infelizmente assim, o acesso a ele não era muito fácil. Não que ele não tenha se mostrado uma pessoa bastante simpática, até mais aquela coisa, né? Os assessores ali não deixavam, né, André? O André tava lá, mas não deixavam a gente chegar perto dele. Mas né? eu fui o primeiro a tirar foto com o Ney Matogrosso. Aí o pessoal chegou e falou... Lembra, Ricardo? O que o pessoal falou quando eu tirei foto? O que a pessoa... A nova mulher atrás falou? Ninguém ia tirar. Aí eu tirei, o que a pessoa falou, Ricardo? É aquela coisa, né? O André, com a sua cara de pau a ser necessária também, sempre incentiva as pessoas a criarem coragem. Ai, de fazer gente. isso, né? Pessoa, ele tirou, então eu vou tirar também. É isso. É o seguinte, nesse mundo, uma coisa que você não pode ter é vergonha, querida. Se você tem vergonha, você não vai pra frente. Porque você tem que ser cara de pau, de chegar e falar, tira uma foto comigo. Ah, não pode. Ó, vou contar um negócio aqui que não deveria contar. Tava numa coletiva de imprensa. Coletiva... Não vou falar o nome. Não vou falar nome. Estava numa coletiva de imprensa e normalmente tem qual é o nome daquele bundle? É tipo que tem um mural do filme, sabe? Que Sim, tem um o tapetinho. cartaz. É, o cartaz do filme. E os artistas ficam lá dentro tirando foto. Cara, tava no finalzinho. Todos os seguranças já tinham ido embora. Só tinha o Heriberto Leão que tava ali. E eu conheço o Heriberto Leão há anos, já fiz filme com ele. Eu posso falar Heriberto Leão, né? O nome dele. Você não pode falar, Vamos você lá, tá. vai levar a crítica. Quem for sei bem que... pode falar, entender, né? Quando for do E bem. tinha uma regra, não entra no tapete vermelho pra tirar foto com o artista. Não pode. O de segurança já tinha tirado. Cara, não tinha ninguém. Só tinha o cara que me convidou e ele é meu amigo, ele ia entender. Eu olhei pra cara dele, eu pensei, desculpa. Entrei, fiz minha entrevista, depois ele falou, cara, não faz mais isso, você pode ferrar comigo. Falei, cara, desculpa, eu fiz um peso eu coloquei na balança. Ele vai mandar eu apagar o vídeo? Não vai. Eu vou levar só um esculacho. Então vamos, valeu a pena. Por isso que eu tenho uma entrevista maravilhosa com o Heriberto Leão. Um beijo, você está convidadíssimo. Um dia, quem sabe, eu vou... Um dia dá certo. E vocês se veem mais como artista ou como comunicador? Olha, eu posso dizer que eu sou mais comunicador. Eu fiz uma ponta num curto-metragem, mas foi uma ponta, não sou um ator. Oh, meu Deus. E você? Olha, no meu caso, eu diria então mais artista, porque eu gosto de fazer esse trabalho de cobrir as cabines, de escrever sobre, mas o que eu gostaria mesmo de estar fazendo hoje era produzindo cinema, era voltar, na verdade, a produzir cinema, era viver de cinema, mas a gente sabe, não é segredo para ninguém que trabalha com isso, que viver de cinema no Brasil é uma coisa para pouquíssimas pessoas também, né? Não é fácil Claro. chegar lá, né? Mas, né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, então... Sim, mais artista porque eu gosto de dirigir também, né? Olha, essa é uma pergunta pra mim bem complicada, porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que aos 2, os 3, os 4, porque, querendo ou não, eu sou tipo Bombril, né? 1001 utilidades. Sou ator, repórter, comunicador, tudo. E escolher entre os dois, eu acho que hoje eu sou um comunicador. Porque, pô, eu tenho um programa, não é qualquer um que tem um programa hoje em dia. Fico muito feliz em dizer isso. É uma honra, né, ter todo mundo aqui, essa produção maravilhosa. Mas eu gosto bastante de atuar também, então aquele famoso, eu fico no meio. Eu fico no muro, em cima do muro. Eu tô falando um ditado que não pode falar. É que você não peida nem sai da moita, em resumo. E o que mais atrai em vocês no cinema independente no Brasil? Porque dinheiro a gente sabe que não é. Hoje em dia, pra você ser um cineasta no Brasil é bem complicado. Eu acho que a gente gostar mesmo, né? É porque a gente gosta de cinema, a gente acha bem legal isso mesmo. Tem que amar E o que faz. Com e realmente certeza, a gente né? pega filmes independentes que são muito bons, muito bem feitos, muito bem produzidos.
Com certeza. É amor acima de tudo. Amor ao cinema. Se não fosse por isso, a gente não estaria nessa, né? Porque... Vocês acham que os filmes brasileiros, mesmo sendo, tipo, filmes de origem brasileira, 100% brasileiros, eles acabam, mesmo indo pra campeonatos fora do país, eles acabam não tendo a visibilidade que eles merecem, mesmo sendo, tipo, tendo potencial pra isso, por ser brasileiro, por ter essa discriminação? Aqui eu digo isso que, ainda acontece, sim. por mais que tenha um público, aqui no Brasil eu digo que tem um pouco de sim. As pessoas deviam parar com essa síndrome de só querer ver o que é de fora. Sim. Porque, cara, tem projetos maravilhosos aqui. Qual é o nome daquele projeto, mãe? Daquele bichinho que eu esqueci o nome. Da traça, Da né? traça. Maravilhoso. aquele Tec filme. Tutti. Tec Cara, Tutti. Tec Bom, muito Tutti. bom. Vocês já assistiram? Assistimos. Nossa, maravilhoso. Tec Tutti é um filme maravilhoso, de verdade. É um filme que foi feito em slow... Não é slow motion, é devagar. Stop motion. motion. Que demorou 13 anos pra ser feito o filme, completo, com edição. Cara, é um filme maravilhoso, super recomendo pra você. Aliás, fica como recomendação. Hoje não vai ter recomendação de livro, vai ser recomendação de filme. Recomendação do filme vai ser Tec Tutti. Vai estar passando aqui embaixo aonde ele se encontra. Se é na Netflix, ele vai estar passando aqui embaixo pra vocês. É um filme de uma tracinha que ela comia livros. E não come mais. Não vou falar mais pra vocês irem lá e assistir, porque tá super valendo a pena. E qual foi a maior perrengue ou de bastidor que virou aprendizado pra vocês? Eu tenho uma. O André tem muitos, vai. Conta pra Conta aí nós. que você tem muitos, vai. Ah, sei lá. Como você falou de artista, por exemplo, não vou dar nome aos bois, igual você me falou que tá certa. Nossa, eu fiz isso, eu falei, não vou dar nome aos bois, mas o fulano... Não. Continua. Fulano de tal, um ator até de nome. Quando eu fui tirar foto com ele, eu achei bem chato da parte dele. Cheguei nele, ele saiu andando, olhou pra mim e saiu andando. Oxi. Aí eu falo, nossa, a gente ajuda eles a ter sucesso. Aí a pessoa fala, seu jornalista, e daí o nosso veículo tá dando sucesso pra ele. Sim. Aí quando você vê uns artistas disso, você fala, não, tem artista que merece ser desprezado. Eu vou falar uma coisa, fazer uma confissão aqui de cabine. Muitas pessoas que eu acompanhava antes de fazer cabine, quando eu comecei a ver que é um mala, eu parei de acompanhar. Sério? Eu falo, não, eu não vou dar sucesso pra essa pessoa. Cara, mas faz muito sentido, porque não faz sentido eu seguir uma pessoa, eu acompanhar uma pessoa, eu idolatrar uma pessoa, que na verdade é só essa pessoa na frente das câmeras. E tem muito, né, Ricardo? Muito. dúvida. Eu falo isso, a gente pode Infelizmente. falar por experiência e por experiência própria. Cara, na coletiva, você ligou a câmera, tá gravando a pessoa... Sorriso pra cá, conversa. Ah, aconteceu isso aí um monte. Tem muito Gil. isso. Desliga a câmera. Teve uma coletiva que a gente tava, aí eles começam com um discurso maravilhoso. Não, temos que tratar as pessoas bem, temos que tratar com educação. Acaba a coletiva, vamos embora, vamos lá, pessoal, vamos lá. É aquele discursinho, não, porque nós somos inclusivos e não sei o quê. Obrigado, querido. Perdão, gente, mandei o soro. Aqui, ó. Me patrocina, né, o soro, pelo amor de Deus. Não aguento mais gastar dinheiro contigo. Continua, perdão. E você? Conta uma história. Tá. Pode ser uma história vergonhosa que aconteceu. Tá. Então, vou contar uma história aqui um pouco na linha do que eu vi você fazer. Por uma questão ética, é claro que eu não vou citar o nome da pessoa. Infelizmente. Até porque estamos falando, posso garantir, estamos falando de uma atriz muito famosa, uma atriz brasileira, claro, muito famosa. Eu vou dar uma referência aqui, ou seja, naquela linha. Para quem pegar, pegou. Para quem pescar, pescou. A referência é o seguinte. Isso eu acho que quando a gente voltou da pandemia, digamos assim, quando começaram a ter as primeiras sessões de cinema, de teatro também, essa pessoa, ela não é aqui de São Paulo, mas ela estava estrelando uma peça aqui em São Paulo. Posso falar o nome da peça? Pode. Ou seja, quem viu vai saber, então. O nome dessa peça era Jardim de Inverno. Ela estava sendo exibida ali no teatro da FGV, na 9 de julho, né? Então, fiquei sabendo dessa peça, fiquei sabendo que havia uma cota de ingressos, né, para a imprensa, fui como imprensa. Muito prazer, até por ser, né? Ainda posso dizer que sou fã dessa atriz e tal. Fui lá, assisti a peça, né? E por eu já ter uma certa experiência, né? Não fazendo, mas vendo teatro, eu sei que é meio que uma tradição. Acabou a peça, você ir lá, se você esperar um pouquinho, você consegue falar com o elenco, consegue falar com os atores e tal. Enfim, assisti a peça, esperei, né? Todo mundo sair, esperei o elenco sair. Criei coragem para me aproximar dessa pessoa, dessa atriz, e expliquei para ela, olha, é o seguinte, eu faço cinema,
eu sou diretor, eu gostaria de te convidar para um projeto meu. Aí ela já tentou desconversar, dizendo o seguinte, assim, não, Ricardo, faz o seguinte, entra lá no meu Instagram, todos os meus contatos estão lá e tal. Aí eu falei para ela o seguinte, olha, mas sabe o que que é? Sinceramente, não adianta eu escrever pro seu agente, porque eu já fiz isso várias vezes, ele nunca nem sequer me respondeu, assim. Então, será que você poderia, pelo menos, me passar o teu e-mail, pessoal? Claro, eu não ia pedir o telefone da pessoa ali também, né? Mas aí o que que ela fez? Ela falou, beleza, então anota aí, vou te passar o meu e-mail pessoal, tal. Eu confiei que isso era, olha, me escreve, tal. Ela explicou, tal. Olha, de repente, sei lá, esse ano não rola mais, mas o ano que vem, quem sabe, vamos conversar, me manda lá o e-mail, tal. Voltei para casa feliz. No dia seguinte, né, mandei o e-mail para o endereço que ela tinha me passado. Tentei lá umas 3 vezes, o que que acontecia? O e-mail só voltava para mim, né? Então, qual é a impressão que eu fiquei? Das duas, uma, ou ela simplesmente me passou um e-mail que não existe, né? Para me despistar, né? Para me desconversar, ou de repente um e-mail que ela nem utilizava mais, que ela não verifica antes, porque eu tentei mandar umas 3 vezes, ele só voltava para mim também, né? Aí naquela hora eu percebi que eu fui feito de idiota, né? Caraca. Basicamente é essa a gente, minha é muito história, mais né? fácil chegar na pessoa e falar, cara, então, não vou conseguir. É muito mais simples. Não vai dar, sabe, cara? Entende? Porque do que fazer isso, fica uma situação chata pra pessoa, né? E eu quero saber depois quem é, porque a gente vai... Sim. Você vai levar pras ideias, hein? Se liga, hein? Em off a gente conta. Quem quiser, depois Em off, procura sim. o direct do Ricardo que ele pode falar. Um dia, quando eu for tão famoso quanto, eu dou o nome, conto pra todo mundo essa história, né? Cara, mas tem umas situações assim. Vocês me conhecem e me conheceram quando eu era muito menor. E vou contar também uma história, porque eu tô participando bastante desse podcast, sou um convidado também. Pode colocar minha fotinha aqui, já tô aqui, pronto. Ó, teve uma coletiva. Foi uma coletiva? Não lembro. Foi uma coletiva. E eu sempre fui muito falador, e eu sei disso. Pode ser um lado bom e um lado ruim. Não vou citar nomes, porque eu nem lembro o nome do dito cujo. Mas enfim, eu tava querendo falar, fiz minha pergunta. Ok, como todo mundo, só que a diferença é que só tinha adulto lá e o pivete ali, um projeto de gente. E eu fiz a minha pergunta. Até que o poste olha pra mim e mete cala a boca, moleque. No meio de todo mundo. Fica uma situação chata. Virei o Nossa. Nem sei o que eu virei, eu ia falar xaxá. Que é xaxá? Enfim, não faça isso, não julgue o livro pela capa, tá? Porque hoje eu estou indo pra coletiva e você também não está. Joguei. Olha. E cinema pode mudar a sociedade pra vocês? Com certeza. Por quê? Olha, uma história, um filme, ele pode fazer muita coisa. Um filme pode fazer chorar, pode fazer vibrar, pode fazer sorrir. Eu, por exemplo, vamos dar um exemplo de um filme que tem qualquer tipo de situação possível. Argentina, 1985. Nesse filme aí, eu choro, eu me revolto, eu vibro. É um mix de emoções. E você acha que depois da pandemia, o Brasil, digo não só o Brasil, mas o mundo, perdeu um pouquinho disso de ir ao cinema, ir ao teatro? Olha, eu acho que sim. Eu acho que não que esse movimento assim de deixar um pouquinho as salas de cinema de lado já não tivesse acontecendo antes, mas eu acho que a pandemia, né, seguindo aí um pouco a tua linha de raciocínio, assim, condicionou muitas pessoas a comodidade. Não, vou ficar em casa, se eu posso assistir quase tudo que eu quero ali no conforto da minha casa, de pijama no sofá ali, né, pagando uma assinatura de um streaming. Por que eu vou sair de casa, pegar trânsito, paga caro, gastar, o ingresso é caro, estacionamento é caro, pipoca é cara, tudo mais, né? Eu acho que sim, eu acho que infelizmente a pandemia reforçou, né, as pessoas deixarem de lado o hábito de ir ao cinema. Eu acho que sim. Porque também, cara, por que eu vou ir ao cinema sendo que eu posso ir pagar caro, gente? Porque R$50 o ingresso do cinema, eu pago 25 porque eu sou estudante, mas são R$50 o ingresso, né? Não é barato. Pipoca mais ainda, pipoca... Pô, hoje em dia você não vai pro cinema, se você não for estudante, eu acho, né? Se você não sabe as técnicas de muquiranagem, e se você não é estudante, você não vai pro cinema com menos R$100. Mas eles já cobram, já fazem um preço caro na meia por causa disso, porque hoje, dependendo do cinema, eles têm contato com uma rede de banco, vamos supor, o Itaú é uma rede tal,
Bradesco é uma rede tal, Cinemark, Cinépolis, sempre dá tem isso. desconto, né? E eles sempre dão desconto pra pagar meia. Então ele já põe o preço lá no alto, já pensando na meia. É tudo mercado em conjunto, né? A arte é resistência ou é expressão? Ricardo? Eu acho que no passado eu diria mais resistência. Hoje eu diria mais expressão. Você acha que depois de um tempo a arte pode ter meio que se perdido? Porque hoje em dia você vai lá, cola uma banana, sim, isso é verdade. O cara foi lá, colou uma banana Sim, na eu parede, sei. passou uma silver tape e falou, é arte. Só observação, a banana tem que ser trocada de semana em semana porque a banana estraga. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu fiquei sabendo, aproveitando a deixa E foi aí... vendida por milhões de dólares. Sim. Desculpa, minha Imagina. revolta. Não, eu fiquei sabendo de uma história semelhante. Eu vi uma matéria, eu acho que isso foi anteontem, até compartilhei com alguns amigos, de um sujeito, eu acho que isso foi na Itália, um sujeito ele conseguiu vender uma escultura invisível. Uma escultura invisível por $18 mil. Até que não é tanto assim, mas ainda eu não pagaria R$18 por uma escultura invisível, né? Então, né? Em resumo, né? Tem louco pra tudo, né? Eu só queria anunciar, estão vendendo capa do Harry Potter, tá? É a capa da invisibilidade, Invisível. você pode usar e você fica Exato. invisível. Você pode sair pelado na rua só com ela, ninguém vai ver, e você fica invisível. E, cara, que ridículo, de verdade. Com todo respeito aí ao cara ao artista, que se diz artista, né, que fez isso, mas você é ridículo. A gente vê cada coisa, Gil. Ainda no nosso meio. Não, a gente, com todo respeito, não vou dizer o nome da pessoa, mas eu e o Ricardo ficamos indignados. Um rapaz que foi assistir com a gente, Elise e Tom, documentário, Elise Regina e Tom Jobim. Mas o que aconteceu? Ele não sabia que era nenhum dos dois, ele tava indo lá assistir. Tá. Ele confessou pra gente que ele não fazia ideia de quem era Tom Jobim e Elis Regina. Eu vou ficar quieto, porque se eu expressar a minha opinião, eu saio daqui no camburão. Mas vamos lá. Vamos entrar agora no jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, falar uma frase e vocês continuam, ok? Eu sou em uma única palavra. Cinéfilo. E você? Eu sou um resistente. Agora a gente tem... peraí. Eu nunca, mas eu queria. Eu nunca fui a Paris. E você? Eu também não. Eu sou mais modesto, eu nunca fui a Paraty. Eu nunca saí do Brasil. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Fala você primeiro. Puta, é difícil pensar. Difícil pensar. Eu acho que no meu coração perdoa, mas na minha cabeça, né? É mais difícil pensar alguém assim. Nossa, quem eu pediria perdão? Eu acho que tem muita gente que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que saber. É que é difícil pensar de bate-pronto em alguém. Sim. E você? Olha, no meu caso, eu pediria perdão a um amigo de infância, assim, um amigo do qual eu me afastei assim, quando eu tinha por volta dos 10, 11 anos de idade. Não vou contar a história toda porque levaria tempo, assim. Mas realmente, digamos assim, não foi por mal, porque eu era uma criança, claro, eu não tinha plena consciência do que eu estava fazendo, né? Mas não foi legal assim, a forma como a nossa amizade acabou, e isso me marcou pelo resto da vida. Oh, meu Deus. Um beijo, amigo desconhecido. Um lugar especial, você. Um lugar especial uma sala de cinema silenciosa. Nossa, sim. E você? Um lugar especial, então vou citar uma sala de cinema também, da qual eu gosto muito, que é a sala do Cine Barulhento. Sesc, ali na Rua Augusta. Ali. Se eu pudesse, eu... Se eu pudesse, nossa, eu teria uns 20 milhões de reais. E... Se eu pudesse, eu faria um longa-metragem por ano. Né? Também. Seu maior medo? Meu maior medo não ver mais filmes? E você? Meu maior medo, nunca mais voltar a fazer cinema. Nossa, sim. Se você pudesse falar algo... Se você pudesse dar um conselho pra alguém do passado, quem seria? Perdão. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, qual conselho você daria? Nossa, aí eu penso meio que num De Volta pro Futuro, né? Sim! O De Volta pro Futuro 2, principalmente. Quando o personagem do Michael J. Fox, ele quer entregar pra ele do passado uma revista com os jogos que aconteceu, né? Aí o cara rouba a ideia dele.
E você? Eu acho que eu falei uma coisa parecida. Eu ia pegar tudo que você fala, mano, investe nisso aqui pra você ganhar dinheiro. Eu acho que ia fazer uma coisa assim. E você? Se eu fosse dar um conselho pro meu eu do passado, eu diria o seguinte, olha, cara, continua acreditando nos teus sonhos, assim, mas toma mais cuidado, mas tem um pouquinho mais de pé no chão. Eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu comprava Bitcoin, porque eu não nasci ainda na época que o Bitcoin tava barato. Eu já nasci quando tava caro. Mas enfim, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês. Infelizmente, o nosso Podcota chegou ao fim. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e meus pais, a Renata da Festa da Lembrancinha, que fez essas canecas, ó, maravilhosas. Legal. A minha mamãe que tá ali, ao Vitor! E é claro, a vocês, muito obrigado. A vocês também que estão aí em casa, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo maravilhoso. E pera, que eu tenho uma última pergunta pra vocês. E fazer cinema com propósito, coragem e amor, pode? Pode, Cota. Uhul, então vem comigo.